This call is now being recorded. Que a gente tinha entrado por engano no sétimo ano 2 e no sétimo ano 3, aula de ciências. Prestar atenção, né? Pois é. Tipo, essas. Tipo, essa sacanagem é que eu tenho uma saudade do professor, tipo, do professor Daniel de Ciências, assim, porque, tipo, eu gostava de aula com ele antigamente. Uhum. Vamos lá, então, pessoal. Primeiro, vamos ver quem está na reunião aqui. Gilson, bom dia. Rian, bom dia, Rian. Bom dia, professor. Bom dia, Felipe. Bom dia. Tem gente entrando ainda. Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, professor. Bom dia, Letícia. Bom dia, Lucas. Bom dia, professor. Miriam Pereira, quem é? Quem é a Miriam? Paula, bom dia, Paula. Bom dia, Stephanie Catchor. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia. Bom dia, Stephanie Pereira. Bom dia, Isadora. Bom dia. É isso, só falta então saber quem é a Miriam Pereira. É a Ana Carolina? Professor, sou eu. Ana Carolina. Então tá, bom dia, Ana. Pessoal, vocês lembram que na semana passada a atividade foi prorrogada, né? Até sexta-feira. Era até terça, a gente prorrogou até sexta. Então, a dessa semana, ela ficou só de segunda até a semana que vem. Tá? Então, eu só coloquei a aula dessa semana ontem. Então, acredito que vocês não tenham visto ela ainda, correto? Não, professor, já vi sim, eu já tô até fazendo a prova que teve. Já viu? Já vi.
Certo, mas é um outro. A maioria eu tenho certeza que não viu ainda, porque eu coloquei ontem à noite lá a aula. Ok? Então, vocês não têm dúvida para tirar ainda. A gente não tem atividade para corrigir ainda, que eu vou corrigir depois que vocês fizerem a atividade. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode conversar sobre a matéria, tipo, eu dou uma aulinha aqui, parecida com a de lá, certo? Eu coloco aqui eu dou uma adiantada para vocês, depois vocês vêm a aula lá e fazem as atividades, e na semana que vem a gente corrige, tá correto? Pode ser? Pode ser então, né? Beleza. Ana Rost, bom dia, Ana. Então tá. A gente vai começar falando sobre as teias alimentares. E a gente falou brevemente na aula passada, só que a gente falou mais sobre as cadeias alimentares, lembram? Qual que é a diferença entre as cadeias alimentares e as teias alimentares? Teve até alguém aí que deu uma definição boa na semana passada, eu não lembro bem quem foi. Mas a teia alimentar, ela é como se fosse uma cadeia alimentar, só que mais complexa. Por quê? Na cadeia alimentar você tem um produtor, aí você tem um consumidor, que vai comer esse produtor, aí você tem um outro consumidor, que vai se alimentar desse consumidor, aí você tem um outro consumidor, que vai se alimentar desse consumidor, aí você tem um decompositor, que vai decompor todos. Isso é uma cadeia alimentar. Na teia alimentar, você tem um produtor, aí você tem um consumidor, aí você tem um outro consumidor. Só que aí, às vezes, você tem um consumidor que está em outra cadeia que vai vir aqui também se alimentar desses. Então, você tem uma inter-relação entre outras cadeias alimentares. Por quê? Porque um produtor ele não vai ser consumido só por um tipo de consumidor. Ele vai ser consumido por vários. Não é? Não tem uma plantinha. Até pode ter, mas na maioria das plantas não tem só um bicho que come. Aí esse consumidor aqui, ele não vai ser consumido só por esse aqui. Ele vai ser consumido também por consumidores que a gente pode colocar em outra cadeia, ou por esse outro aqui. Esse outro consumidor pode comer esse consumidor e esse consumidor e esse produtor também. Então, uma teia alimentar é como se fosse uma cadeia alimentar, só que ela é muito mais complexa. Ela tem mais espécies participando, ela tem mais agentes participando, ela tem mais inter-relações entre eles, tá? Então, ela fica bem mais... você não tem aquele negócio, quando você vai representar uma cadeia alimentar, você tem vai colocar uma setinha para outro nível, uma setinha para outro nível, uma setinha para outro nível. Na teia alimentar, geralmente em cada um dos participantes ali, você tem um monte de setinhas para vários lados, porque ele se alimenta de vários outros níveis tróficos, ele pode servir de alimento para vários outros níveis tróficos, se relaciona com diversas outras espécies, e não com uma ou duas só, tá? Então, basicamente, a teia alimentar é uma cadeia alimentar muito mais complexa, ok? Mas o funcionamento é basicamente o mesmo, o que você conhece já, aquilo que você conhece na cadeia alimentar, vale para a teia alimentar do mesmo jeito, os níveis tróficos, tudo. Só que a teia tem uma complexidade maior. Certo? Tranquilo até aqui? Beleza. Além disso, tem uma outra questão que a gente, quando expliquei a cadeia alimentar, a cadeia ela é uma representação bem simplificada. A teia alimentar, como é mais complexa, eu deixei para falar agora. Você tem animais, você tem consumidores numa cadeia alimentar, que a gente falou ali na semana passada. Você tem o produtor, aí tem o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário. Só que o mesmo consumidor, ele pode agir como consumidor primário, secundário, terciário, tipo ao mesmo tempo.
às vezes você tem um animal que come uma planta e come um consumidor primário. Então, ao mesmo tempo, quando ele come a plantinha, ele é um consumidor primário. Mas quando ele come um consumidor primário, ele é um consumidor secundário. Então, o mesmo agente pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, dependendo de quem está servindo de alimento para ele naquele momento, tá? Então, a gente não fala mais em teias alimentares sobre tal espécie é consumidora secundária. A gente vai ver todas as relações, uma teia alimentar, porque ela pode ser consumidora secundária num determinado momento, e daqui a pouco ela ir lá comer um outro animal e ela ser uma consumidora terciária. Ou daqui a pouco ela ir lá comer um produtor e ela ser uma consumidora primária. A mesma espécie, o mesmo indivíduo. Entende a diferença? Então isso tudo faz parte das diferenças entre teias alimentares e cadeias alimentares, ok? A teia, ela é bem mais complexa, certo? Assim a gente finaliza, então, essa parte sobre cadeias e teias alimentares. Óbvio que vocês vão ver o vídeo lá e podem surgir outras dúvidas. Surgindo outras dúvidas, terça-feira que vem, mesmo horário, para a gente tirar. Ou, se vocês não quiserem esperar até terça-feira, podem mandar mensagem na plataforma lá. Como eu disse para vocês, eu não estou o tempo todo online, mas pelo menos uma vez por dia eu entro lá e respondo, certo? Ô, professor, Fala, Lívia. esse daí que o professor colocou hoje na plataforma lá, ontem à noite, né? Vai ser até para quando? Até dia 26. Tá? Até terça-feira que vem. Tá. E na quarta a gente finaliza quarta-feira a gente finaliza o bimestre. Ô, professor, e daí como que vai ficar essas coisas da nota? Isso aí é com a gente, tá? A gente resolve aqui, fica tranquilo. Tá bom. Bom dia, Sarinha. Terminando, então, sobre a parte de cadeias e teias alimentares, a gente entra no próximo assunto, que são os impactos sobre ecossistemas. Impactos de quem? Impactos de atividades humanas e impactos de fenômenos naturais. Tudo isso sobre os ecossistemas, certo? Por quê, gente? Ecossistemas, a gente espera que um ecossistema ideal ele esteja sempre em equilíbrio. O que é um equilíbrio no ecossistema? É quando ele não tem problemas sérios, ele não tem grandes alterações que façam com que, por exemplo, haja migrações em massa, ou que alguma espécie comece a morrer em quantidade muito grande, ou que haja uma grande diferença de temperatura entre um ano e outro, tá? Um equilíbrio do ecossistema é quando o ecossistema funciona direitinho, todo mundo que vive ali vive bem, vive adaptado, tá? Todas as espécies estão bem adaptadas, estão tranquilinhas ali, e existe um equilíbrio. Equilíbrio não quer dizer que aquele ecossistema está estático, está parado, que ele não muda. Não. É um equilíbrio dinâmico. Quer dizer o quê? Equilíbrio dinâmico quer dizer que ele está sempre em mutação, aquele ecossistema. Ele está sempre se modificando. Mas são modificações lentas que dão tempo de todo mundo se adaptar para continuar vivendo ali em harmonia, tá? Então, isso aqui é um ecossistema em equilíbrio. Quando as modificações não são muito rápidas, as modificações acontecem gradativamente e o pessoal que vive ali, as espécies todas vão se adaptando, certo? Aí, o que acontece? O problema acontece quando entra em desequilíbrio, porque o desequilíbrio ele pode causar diversos problemas. E o desequilíbrio pode vir de diversas formas também. Uma mudança na disponibilidade de água, ou por causa de mudança de temperatura,
uma determinada espécie de fruta não floresceu aquele ano, e aí alguns animais que comiam aquelas frutas vão ficar sem, tá? Aí esse desequilíbrio ele pode ser causado por quê? Por vários fatores, que podem ser fatores ambientais mesmo, ou fatores naturais, fenômenos naturais, ou podem ser causados pelo homem. E é isso que a gente vai estudar agora, esses dois tipos de impacto no meio ambiente. E por que a gente deve estudar os impactos no meio ambiente? Porque eles podem causar vários problemas. Eles podem causar morte em massa de alguma espécie. Se essa espécie for um predador, você vai ter um aumento muito grande na população da presa dele. Se essa espécie que morreu em grande quantidade, ela for uma presa, o predador dela vai ficar sem ter quem predar, então também vai diminuir a sua população. Ou pode causar migração em massa de espécie que de repente não tem mais lugar ali, porque alguma coisa que ela tinha agora está faltando, e essa espécie vai ter que mudar para outro lugar. Pode causar até extinção de espécies. Se uma espécie deixa de existir num determinado ecossistema e ela só existe ali, ela vai ser extinta, tá? Então, um desequilíbrio ambiental pode causar uma série de problemas a um ecossistema. Professor, Fala, Otávio. isso que tu falasse é tipo uma ave ser extinta no outro país que ela não era nativa. Então, aconteceu isso aqui com a ararinha azul, mas tinha mais 50 exemplares na Rússia que eles trouxeram e agora elas vão se reproduzir para... Sim, às vezes uma espécie pode ser extinta num determinado local, mas ela existe em outra. Aí ela pode ser reposta. Agora, se ela só existe num local e ela for extinta lá, acabou. Aí ela foi extinta de vez. Tá? Que mais que a gente estava... qual que era... Agora eu perdi aqui onde eu estava, o que eu ia falar agora. Bom, de qualquer forma, não lembro o que eu ia falar mesmo, mas tudo bem. Então a gente vai falar sobre os impactos que podem causar esse tipo de desequilíbrio. E os primeiros impactos que a gente vai falar são os causados por nós, impactos causados pelo homem, tá? Como devastação das florestas? Sim, o primeiro que a gente vai falar é o desmatamento. O desmatamento, ele pode ser para exploração de recursos naturais, como, por exemplo, para... O betequilhóleo da seringueira? Ou para exploração de madeira, ou para exploração de minérios que estão abaixo daquele solo, porque se você quer tirar um minério do solo, você precisa desmatar o que está em cima dele, tá? Ou pode ser também para plantio agrícola. Claro, se você quer plantar feijão numa área, você vai ter que tirar tudo que tem lá para poder botar o feijão. O que acontece? Acontece que aí você vai modificar o ambiente todinho quando você desmata. E modificando o ambiente todo, o que acontece? Todas aquelas espécies que vivem lá, elas vão ter problemas, o ambiente delas foi modificado e foi fortemente modificado, e eles não vão mais ter condições de continuar naquele ambiente. Vão ter que procurar outro lugar. E aí o que acontece? Migração em massa. Migração em massa. Essas espécies, elas vão ter que procurar outro lugar para morar, porque naquele ali não dá mais. E elas vão afetar o ambiente do lado, porque se aqui ela não está mais podendo viver, ela vai para o outro lugar. Agora imagina um monte de animais chegando ao mesmo tempo num ecossistema novo. Não vai causar uma alteração naquele ecossistema novo? Vai. Então, um desmatamento, um impacto como esse, uma atitude como essa causa impacto não só no próprio ecossistema, como em outros também, devido à migração de espécies, tá? Então, o desmatamento, ele deve ser feito com cuidado, com critério, quando tiver que ser feito. E quando que ele tem que ser feito? Óbvio, para plantio agrícola, e aí o que você faz, até por lei, você
Você vai desmatar uma parte para plantar, você vai desmatar uma fazenda para plantar, você deve deixar uma parte de vegetação nativa. Para quê? Para aquelas espécies que vivem na área que vai ser desmatada tenham para onde ir. Então elas vão sair daqui e vão para lá. Já tem o lugar para ir, certo? Ou quando você vai desmatar para explorar a madeira do local. Tem uma floresta de eucaliptos, por exemplo, e você quer explorar aquela madeira. Aí é até mais fácil, porque você pode ir desmatando, você pode ir cortando e plantando de novo, corta e planta, tá? Mas tem que ser feito com critério, para não prejudicar as espécies que vivem naquele meio ambiente, certo? Outro impacto que o homem pode causar é com a poluição. Poluição do solo, poluição da água, poluição do ar. A poluição também causa sérios impactos ao meio ambiente, aos animais que vivem ali, ao ecossistema. A diferença é que a poluição ela vai causando esse impacto mais devagar, porque você não polui uma área toda de uma hora para outra, você vai poluindo devagarzinho, tá? Então, a poluição do ar causa impacto, a poluição do solo causa impacto, mas principalmente a poluição da água causa impacto no meio ambiente. Por que principalmente a poluição da água? Porque ela modifica muito os ambientes aquáticos. Então, você tem um ambiente aquático extremamente poluído, você geralmente tem uma acidez grande naquela água, onde várias espécies não conseguem mais se adaptar. Ou uma água muito suja, muito turva, dificulta a entrada de luz solar ali dentro. Enquanto várias espécies precisam de luz solar, se você diminui a entrada dessa luz solar, essas espécies vão ser prejudicadas, tá? Então, a poluição também é uma enorme complicadora dos ecossistemas, principalmente quando ela causa alterações graves, tá? Mesmo você poluindo a cidade, isso acaba chegando nos ecossistemas lá fora da cidade, tá? Então é importante o descarte correto do lixo, tudo isso é muito importante. Você ter cuidado com a sua poluição, porque você fazendo sujeira na sua cidade, na sua casa, no seu bairro, você pode, às vezes, estar afetando locais que você nem sabe que você está afetando. Ok? Outra atividade humana que pode impactar fortemente os ecossistemas é a caça predatória. Por quê? Aquilo que a gente falou antes, quando você caça uma espécie, essa espécie ela pode ser presa, ela pode ser predadora. Se você caça em grande quantidade uma espécie que é presa, os predadores dessa espécie vão ficar sem alimento. Você diminuiu a quantidade da presa, você vai prejudicar não só a presa, como vai prejudicar o predador também, tá? Agora, se você começa a caçar uma espécie que é predadora, você começa a diminuir a quantidade de indivíduos, diminuir a população dessa espécie. O que acontece? A presa dela não vai mais ter o predador. E aí, essa presa vai começar a aumentar a sua população. Aumentando a população dessa presa, ela vai fazer competição com outras espécies, por alimento, por água, por abrigo. E aí, você vai prejudicar diversas outras espécies. Então, a caça, em vários países a caça ela é permitida. Sim, Vini, isso que eu ia falar agora. Tem várias espécies que é permitida a caça em outros países, só que não é permitido caçar indiscriminadamente, não, tá? É permitido você caçar em certas épocas do ano, em certa quantidade de animais. Se você tem uma autorização para caçar 5 javalis, você caçar 15, vai ter problemas com a justiça, tá? Não é assim caçar de qualquer jeito. Certo? E isso, Sarinha, igual a pesca. A pesca também é permitido você pescar, por exemplo, a tainha começou semana passada a poder pescar, antes não podia. Por quê? Porque se você pesca em qualquer época, é uma pesca predatória, você vai prejudicar aquele ecossistema, vai prejudicar a espécie e vai prejudicar outras espécies, tá? Ô, professor. Fala, Otávio. Eu sei que a traíra não tem nada a ver com isso, mas quando eu e meu padrinho pesca, a gente pesca e solta de novo pra pescar de novo, pra ter diversão. Tá, aí é pesca esportiva, é outra coisa, você não está copiando o animal do seu meio, tá? A gente está falando aqui de caça predatória, pesca predatória. Aí é importante que tenha regras, porque tem lugares, por exemplo, na África,
onde os caçadores de marfim estão acabando com os elefantes. Porque Os veterinários, eles cortam 3 dedos para crescer de novo e os caçadores não pegar o marfim. eles voltam, eles caçam os elefantes para pegar o marfim do chifre e aí os elefantes começam a subir. Isso aí causa um desequilíbrio enorme no meio ambiente deles, tá? No ecossistema deles. Então, a caça predatória é mais um exemplo de impacto humano sobre um ecossistema, um impacto negativo. E o outro impacto humano que eu quero falar aqui para vocês é a introdução de espécies exóticas. O que é introdução de espécies exóticas? É você pegar uma espécie de animal ou de planta que não existe num determinado ambiente e colocar lá. Tá? Então, por exemplo, você pode ser uma espécie aparentemente inofensiva, pode ser uma orquídea que não existe no local, uma samambaia, que você traz de lá para cá. Ela pode causar um desequilíbrio. Por quê? Imagina você pega um animal e traz para um local onde ele não existe, para um ecossistema onde ele não existe, onde ele não existia até então. Esse animal, pode acontecer 2 coisas com ele. Uma, ele pode não se adaptar. Não se adaptando, ele não vai conseguir se desenvolver ali e vai sumir. Tá? Então essa é uma primeira possibilidade. Uma segunda possibilidade é ele se adaptar bem demais. Ele vai chegar num lugar onde ele não vai ter um predador, por exemplo, ou onde ele vai ter toda a facilidade e ele vai acabar se desenvolvendo muito rápido e a população dele vai aumentar demais. Ou seja, ele vai crescer, essa espécie vai chegar lá e vai começar a crescer e vai começar a tomar espaço das outras espécies. Vai começar a usar a água das outras espécies, vai começar a usar o alimento das outras espécies, vai começar a usar abrigo das outras espécies, ou vai começar até a caçar outras espécies. Aí ela deixa de ser uma espécie exótica e passa a ser uma espécie invasora. Tá? E uma espécie... Espera um pouquinho só, pessoal, que eu tenho um gato aprontando aqui, eu vou ter que dar um jeito nele, peraí. Que é esse daí? Gato subindo no lugar errado. Então, uma espécie que não é dali, se ela tiver uma facilidade muito grande para se desenvolver ali, ela se torna uma espécie invasora, prejudicando as espécies que já estavam lá. Tá? Então, por isso também, quando você, por exemplo, se você vai fazer uma viagem para o exterior, você não pode trazer um animal. Você não pode trazer uma planta. Exatamente por causa disso. Tá? Porque espécie exótica pode se transformar em espécie invasora. E aí você vai ter problemas. Você pode ter problemas. Pode não dar problema nenhum, mas pode acontecer que sim, tá? Pode acontecer. E aí você prejudica todo um ecossistema por causa de uma espécie que não pertencia àquele ecossistema. Ok? Então, assim a gente termina de falar sobre os impactos humanos nos ecossistemas. E a gente passa a falar sobre os impactos dos fenômenos naturais. Vários fenômenos naturais podem atingir os ecossistemas, de forma positiva ou de forma negativa. O primeiro que a gente vai falar é a chuva. A chuva é importante? Claro, porque a chuva ela mexe diretamente com a disponibilidade de água no ecossistema. Tá? Então você precisa que haja chuva ali. Uma ausência, uma estiagem muito grande, uma ausência de chuva muito grande é um fenômeno natural? É um fenômeno natural. Tá? E ela pode impactar o ecossistema? Claro, vai faltar água. Vai ter uma competição entre as espécies por água. E aí, as espécies menos adaptadas para essa competição, menos adaptadas a buscar água, elas vão ter problemas. Tá? Ou se chover demais, pode dar alagamento. E um alagamento pode matar diversas espécies de vegetais, de animais. Tá? Então, a chuva, ela afeta os ecossistemas, e só que ela pode afetar positivamente ou negativamente. Então você tem que ter a chuva na quantidade certa. Se chover de menos ou chover de mais,
Isso vai causar impacto naquele meio ambiente. Não só pela água em si, mas também porque essa chuva ela pode vir acompanhada de quê? De ventos fortes e de raios. Os ventos podem derrubar árvores. A chuva também, excesso de água, pode causar desmoronamento. A gente vê direto aí em Governador, no Morro da Armação, ali, quando tem desmoronamento, tá? E também a chuva pode, quando ela for uma tempestade muito forte, ela pode... Pedras também, Sarinha, assim, deslizamento de pedras. E pode vir acompanhada de raios. E os raios podem causar o quê? Podem derrubar árvores que servem de abrigo para várias outras espécies. Ou um raio pode causar até um incêndio, uma queimada. Um raio caindo numa árvore, essa árvore pode pegar fogo e pode causar uma queimada numa mata, numa floresta, num ecossistema todo, tá? Então, esses impactos naturais da chuva podem ser problemas sérios para um ecossistema. Não só a água, como os outros aspectos que vêm junto, como ventos e raios, tá? Sim, é bom. Agora acho que vai aumentar um pouquinho a chuva, sim. A gente espera que sim, né, Ana? Que realmente está precisando, está inclusive faltando água em vários lugares já, por falta de chuva. Outros impactos naturais que podem impactar o meio ambiente são aqueles mais rápidos, aqueles mais ferozes, como erupção de vulcão, como terremoto, como tsunami. Eles são piores ainda. Por quê? Porque eles têm a capacidade de modificar totalmente um ambiente em um curto espaço de tempo. Imagina uma erupção de vulcão. Você está perto do vulcão ali, de repente tem uma erupção. Aquele ambiente vai acabar todinho, em questão de horas. Em questão de horas, tá? Ou também um tsunami. Um tsunami é uma área vai ser totalmente inundada em minutos. Você acaba com um ecossistema. E até a queimada natural. Às vezes, né? Às vezes dá para fugir. Ou o incêndio natural. O incêndio natural, que pode ser causado, por exemplo, por um raio, como a gente viu ali atrás, ele também tem a capacidade de modificar completamente um ecossistema em questão de poucas horas. Isso é muito sério, porque, de repente, todas aquelas espécies que viviam ali não tem mais para onde ir. Vão ter que procurar outro lugar. Algumas vão achar, outras não vão achar. E se não achar outro lugar, elas não vão sobreviver. Ok? Então, esses são os impactos dos fenômenos naturais nos ecossistemas. Beleza, pessoal? Ficaram com dúvida? Vocês vão ver isso tudo de novo na aula online que a gente colocou, na aula que a gente colocou ali, tá? Ô, Rian, vamos manter o foco, por favor? Obrigado. Vocês vão ver na aula que eu coloquei ontem à noite lá, rever isso tudo, para chegar na terça-feira que vem, e tirar as dúvidas que ainda tiver, tá? E vai ter também atividades que eu coloquei ali, atividades do LDI e uma que eu coloquei para vocês, tá? Então, são atividades do LDI e mais uma que eu coloquei. Beleza, pessoal? Eu acho que sim, acho que vai ter prova, mas eu aviso para vocês. Ok. Certo? Pessoal, 9h35. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pergunte, senão a gente já pode encerrar. Alguém tem uma pergunta? Não? Todo mundo de boa? Podemos encerrar, então? Bem de boa. Vamos lá, então, galera. Obrigado. Dúvidas que tiverem, pode esperar até na terça-feira para perguntar aqui na aula, ou podem perguntar também, mandar mensagem lá na plataforma durante a semana, tá? Mas, de qualquer forma, estejam aqui de novo na próxima terça-feira, às 9 horas. Beleza? Tchau, professor. Tchau, beijo para todos, se cuidem. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau.
Tchau, professor. Tchau. 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 É que o professor, tipo, tu vai ter outra sala agora, tipo. Agora vai ter outra aula de ciências pra ti? Ah, não, ele foi embora. Ele já saiu. Pra dar. Só já foi embora. Pois bem. A sala tá sendo gravada? Não sei se vocês sabem. É. Me deixa. Peraí, não dá pra gente tirar a gravação? Deixa eu ver. Tchau. Legendas. Sorteio programa apelativo. Ah, não sei. Ah, não sei, enfim. Ah, aqui, ó. Não, pera. Não sei. Não sei. Agora é oficial. Falou, Ah. galera! Tipo, é que a professora de artes ontem, tipo, que ela tinha me ensinado como é que você cria uma sala no Meet, que é esse aplicativo. Aí ontem eu criei uma sala e convidei o Davi, assim, daí a gente ficou conversando. Ficou conversando, assim, fazendo as atividades de artes. Bem legal. Deixa eu Mano, ver. será que só o professor consegue parar de gravar essa coisa? Nossa. Não, acho que ele não faz mal de falar aqui. Não tô vendo. Carol. Adri. Alguém falando aí? Eu estou falando, mas. Adri, Carol. Alguém vivo aí, por favor. Oi. É nóis, aí, beleza. Aleluia! Não, que eu acho meio estranho, tipo, Daí vai aparecer aí na quatro. gravação, né? É que não, tipo, tipo, Tururu. não sei, tipo, é que quatro pessoas, tipo, numa chamada de vídeo, assim, duas falando e duas sem falar, assim, no tempo, tipo, e sendo que já acabou a chamada, assim, porque ele não liga o microfone e diz tchau, pelo menos. É, Satanás. Ah, deixa. É que, Eu vou fazer atividade de matemática. Uhum. Que sono, velho. Deixa eu ver. Hoje é terça, né? Uhum. Tipo, eu vou fazer minhas atividades terminar minhas atividades de artes, né? E depois talvez eu faça ciências. Já fez matemática? Matemática ainda não. São 20 páginas. Matemática, né? Mas não é da apostila. Olha essa coisa. Olha a quantidade de folha que tem aqui. Tipo, aí tu tinha ido lá pegar no colégio? Não, eu imprimi em casa mesmo. Ah, tá. Entendeu? Não, tipo, eu não vi de matemática ainda, tem que ver. Eu já tinha visto de inglês, assim, que eu não fiz. Assim, tipo, a maioria só Vídeo vi. não diz nada, velho. Literalmente é só correção das atividades da semana passada. Na maioria das vezes só isso. Aqui, ó, peraí. Espera um segundo. E ainda tem uma prova de matemática. Aqui, ó. Parkour. Da hora. Faça parkour. Fala de parkour agora. Eu sei se panfleto pra ficar divulgando, assim. Sei lá. Pode Ela tá só em Floripa só agora? Bom, é que não é de Floripa, é de São José, na verdade. Aí, tipo, a academia ela fica em São José, tipo, oficialmente. Eles colocaram Aí... Floripa pra chamar mais atenção. É, isso mesmo. Aí... mas pô, tipo, que é muito legal, assim, tipo, aí tem de Parkour Kids, em que é de 7 a 10 anos, tem de Teens, em que é de 11 a 13. Aí tem de adultos, que é 14 pra cima. Topperson, qual que tu faz? Teens? Faço Teens.
Só que eu tenho 13, assim, eu tinha feito aniversário dia 30 de abril, assim. Aí, tipo, a organização deles é muito boa, assim, tipo, eles organizam, É massa. pois é, eles organizam uma semana, assim, tipo, eles têm uma tabela, assim, em que deixa, assim, tipo, alguns dias, assim, são repetições e automatizações, outros são percursos e repetições, outros desses, assim, tinha outro que eu agora esqueci. Tipo, aí tem vaults em que tipo, tipo, o, é tipo umas formas ninja de tu passar de cima, de tu passar por cima de qualquer plataforma, assim. Aí tem laches escaladas, em que laches se balançar a barra, e escaladas é escaladas. É claro, né? Aí, Óbvio. nossa, Escalada é escalada. deixa eu ver. Aí tem saltos e rolamentos. Bom, saltos e rolamentos já dá pra entender o que é. Ah, aí É salta, rola. é isso. Deixa eu ver o que mais. Tá, tipo, aí também tem percursos e automatizações. Tipo, aí percurso, eles montam um percurso grande pra ti, assim, e tu faz o que tu sabe. Eu sei. E é muito foda. Tipo, mas é muito legal. O parkour é um troço que ajuda em tudo, assim, né? A pular dos muros. Pois é. Ai, tá, tá, mas então beleza, tipo, coração. Deixa eu ver. Tá, 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 Tanana. tipo, é que assim, é que eu tenho que fazer um negócio agora, eu tenho que sair. Falou. Lembrei agora. Tá. Tchau, tchau, Tchau. tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.